Olá, pessoal, obrigadíssima de estarem por aqui, gostoso, vocês vão amar a entrevista de hoje, uma super mulher. Vamos lá. A história começou no Rio de Janeiro, Micaele Cabo, casada, era advogada, e foram transferidos para Houston, foram para Houston. Ela deixou a carreira de direito on hold, como a gente diz em inglês, esperando o retorno. E aí tiveram 2 filhos e 3 anos, e o casamento não funcionou muito bem. E aí eles tinham 2 opções, ela e o ex-marido tinham 2 opções. Uma, ela voltar para o Rio com as crianças e as crianças ficarem sem ver o pai com frequência. E outra, ela continuar em Houston e as crianças vendo pai e mãe com frequência e felizes, lépidos, forever after. Então, optaram por essa ideia dela ficar em Houston e as crianças vendo pai e mãe o tempo todo. E aí ela não queria mais fazer o direito. Nós vamos saber agora dela, por que não, e o que ela fez em vez. Então é isso. Micaele, querida, brigadíssima de estar aqui. Very legal de ter você aqui com a gente, contando sua história. Então, continua. Obrigada, Divórcio, obrigada, meu amor. Bom dia a todos, boa tarde, não sei que boa horas é. A noite. gente, estamos a 7 horas de diferença, né? E Isso. muito obrigada por querer contar um pouco da minha história, né? Então, como você disse, eu era advogada no Brasil e com o divórcio, né, e querer ficar nos Estados Unidos, recomeçar como advogada aqui ia tomar muito tempo, porque as leis são completamente diferentes. Meu inglês não era muito bom na época, então eu tinha que aprender inglês, passar no TOEFL, que é um curso que tem aqui, para começar a minha carreira, para começar a faculdade, né, que é uma nova faculdade, para começar o direito. E a Micaele não tinha esse tempo, e a Micaele tinha 2 crianças pequenas, com menos de 3 anos, as duas, né? E eu tinha que me reinventar. E E as aí, pessoas. o que será que ela se reinventou? E minha gente se reinventou magnificamente bem. Vamos ver. E aí eu tenho, né, uma amiga que ela falou assim: Mica, você tem mãos de fadas, tudo que você coloca a mão, você tem tanta facilidade para fazer as coisas, e porque eu sou do interior do estado do Rio. Quem é do interior aprende from scratch, como diz aqui nos Estados Unidos, né? Fazendo tudo do início. Então eu sabia fazer unha, eu sabia costurar, eu sabia cozinhar, eu sabia uma opção de coisas. E ela falou assim: por que você não vai ser cabeleireira? Eu falei: mas, bicho, não tenho secador, não tenho pranchinha, não tenho Vejam, escova, não tenho o nada. básico. Ela não tinha o Muito básico. básico. Eu falei: como é que eu vou ser? Eu não sei escovar um cabelo. E aí ela falou assim: bora lá na sua cabeleireira e fala para ela o que você sabe fazer. E como eu sou do interior, né, eu sabia fazer unha e escova progressiva, aquela que é a lisa. E aí fui lá na minha cabeleireira, né? E daí eu falei para ela assim: ó, tô me divorciando e eu sei fazer isso e isso, né? Progressiva e unha. Você tem como me dar uma oportunidade? Ela, ó, aqui nos Estados Unidos você tem que ter uma licença para operar como cosmetólogo, né? Como cabeleireiro. E eu vou te levar lá na escola, vou te apresentar a escola que eu fiz e você começa e vamos ver como é que vai dar. E assim foi. Ela me levou na escola, me mostrou lá o caminho e eu comecei a trabalhar com ela ali no salão, né, captando. Eu sempre fui muito comunicativa, conhecia muito da comunidade brasileira aqui em Houston. Muito E, querida. e ela era muito boa, né? Ela é muito boa no que ela faz. E daí eu virei e falei, aí eu comecei a aprender, e eu ia aprendendo, eu via ela fazendo, via ângulo de mão, e aquilo tudo. E daí ela falou assim: Mica, você é muito esperta, você está aprendendo muito rápido. Eu vi com os meus olhos. Isso. E daí ela falou assim: se você ficar aqui, você vai levar todo mundo, você é muito comunicativo e tal, não sei o quê. Melhor você ir para sua casa e eu fico aqui. Eu falei: beleza. Ela me vendeu uma estação de cabelo, né? Onde a gente trabalha, a cadeira e um espelho. E Só um assim eu minutinho, comecei. Mica, só um minutinho. Eu não sei em outros lugares, mas nos Estados Unidos, uma pessoa abre um salão lindo, maravilhoso, cheio de tererê, e em vez de um cabeleireiro só ficar trabalhando numa cadeira só, a pessoa tem estações, isso que a Mica acabou de falar, que é uma cadeira com espelho, com armarinho, tudo pronto. Então, a dona do cabeleireiro, ou o dono, trabalha nessa cadeira, mas as outras ela aluga para colegas do ramo, e foi isso que a Mica fez, alugou uma estação. Isso. Antes, isso foi só mais uma frente. Aí eu comecei a fazer dentro da minha casa tinha um espaço, fui lá, montei o estúdiozinho. Aí eu conheci a minha amiga Odila, que tinha Foi, eu umas fotos frequentei um lindas. estúdiozinho. E ela tinha umas fotos lindas e maravilhosas, e ela me emprestou para decorar o meu estúdio. E Assim, assim, vou te dizer que foi uma das primeiras parcerias de network, né? Porque as minhas clientes viam
o trabalho da Odila na minha casa, falava quem é Odila, e aí chegou a vender algumas fotos, né? Isso, Foi isso. lá, eu acho que é o primeiro network que eu fiz, que eu vou contar mais para frente como é que funciona essa questão do network. E aí eu comecei ali dentro da minha casa, eu morava num cul-de-sac, que é uma rua sem saída, então os carros paravam todos ali no final. E aí a minha vizinha começou a perguntar o que acontecia naquela casa, porque tinha dia que tinha 8 carros parados na frente, e eu estava começando, né? E aí eu falava assim, não, é porque eu sou uma pessoa divorciada, mas eu tenho um grupo de apoio às mulheres, e elas vêm aqui para a gente costurar, para a gente conversar, para a gente... Isso porque não tinha uma placa grande, era um bairro residencial, então ela trabalhava de casa, mas a vizinha Não pode muito. fazer isso aqui nos Estados Unidos, não pode atender de dentro de casa, é ilegal, sujeito a multa, sujeito à perda da licença de cosmetólogo, né? Mas aí, e eu também ainda tinha um adicional que eu estava em processo de green card, então eu não podia Da ter bobeira. nenhum problema com a polícia, né? Com a legislação. E aí chegou um ponto, aí veio um cabeleireiro do Brasil que fazia muito louro e tal, e aí eu comecei a ter contato com descoloração, com luzes, porque antes eu só fazia pé e mão e escova progressiva. E aí eu tinha uma colega de trabalho que também já trabalhava comigo. Eu nunca trabalhei sozinha, mesmo quando eu não tinha muito cliente, eu sempre trabalhei com alguém. Que eu sou da teoria de que uma andorinha sozinha não faz Não verão. faz verão, não faz. Então, o pouco eu dividia. O pouco que tivesse, eu dividia. Se tivesse muito, dividia muito. Se tivesse pouco, dividia pouco. Boa, E boa. assim, e aí assim foi. Aí a minha vizinha começou a implicar muito. Daí eu falei, opa, eu tenho que sair daqui, eu não posso perder meu processo de green card. E aí eu fui num salão de uma. Ela não é americana, ela hoje é americana, né? Mas ela acho que é da Costa Rica, e ela falava português. E alguém me apresentou ela, e daí eu fui e aluguei um espaço, como a Odila já explicou, dentro do salão dela. E aí eu comecei a atender ali. E aí começou a crescer a clientela e eu tive que passar a alugar 2 estações, porque eu ainda tinha a minha colega que trabalhava comigo, aí começou uma menina a vender comida e eu comecei a pedir a ela, limpa, lava o cabelo e tal, e aí ela começou a ser minha assistente e hoje ela é cabeleireira. Uau! E aí chegou um ponto que a dona do salão virou e falou, você precisa de mais uma estação, 3 estações. Então eu levava no salão. E aí as minhas clientes falaram assim, Mica, isso está muito apertado aqui, a gente está muito inconfortável e tal, você precisa ir para um lugar, você precisa ir para um lugar. E aí eu tinha uma cliente, que o nome dela é Beth Gadelha, eu já falei diversas vezes, tem no meu Instagram. A gente estava viajando, a gente estava em Paris, e daí ela virou e falou assim, você tem que fazer um salão. E aí eu falava assim, se você for minha sócia, eu vou, porque eu Nossa, não falo uma o desafia inglês. daqui, a outra desafia dali. É, e porque eu tinha medo por conta do inglês, né, de chegar uma fiscalização, a gente sabe que tem uma legislação muito forte aqui nos Estados Unidos, e aí a Beth, fluente em inglês e vivia aqui há muitos anos, e aí começaram as coincidências, a Beth é baixinha igual a mim, cabelo preto, olho verde, carioca, e 14 de novembro, ela era de 14 de novembro, eu de 14 de novembro, Mentira! Isso eu não sabia. nós duas, a gente é baixinha, tinhosa, né? Unstoppable, como diz a música aí, ninguém consegue parar, é um poste sem freio. E, e mais o que a gente. Ela é advogada também. Era muita coincidência. São 30 anos de diferença entre nós duas. Ela é uma mulher muito mais experiente. E daí eu falei, beleza. E como que vai se chamar esse lugar? Vamos botar Brazilian, alguma coisa, salão? Ela falou, não, vai ser Mica. Falei, não, não quero meu nome. Não quero pôr o meu nome. Daí ela falou assim, mas não é o seu nome. O nome da empresa do meu pai de cimento, que era Manufacturing, e a sigla era Mica. Uma empresa de sucesso de cimento no Brasil, que tinha a Para, minha sigla, Mica. para. E não é por conta do meu nome, é por conta da empresa do pai da Beth, que Nossa, lá no início do século, né, que ele, 1900 e coisa, e pouquinho, ele tinha essa empresa de muito sucesso. barbaridade, Mica. E aí eu falei, então vamos, traz o champanhe, vamos estourar. E isso era setembro de 2017. Só um minuto, Mica. 2017, veja bem, nós estamos em 23. 5 anos para um negócio, aliás, 6 anos, desculpa, 5 anos e meio. Para um negócio é um tempo muito pequeno para você já estar vendo o resultado de um negócio. Porém, quando a gente quer,
quando a gente foca, quando a gente busca um resultado, 5 anos parece assim 50 anos de sucesso. É. Aí, dona Mica, Eu comecei em 2014, tá? tá, Divulguei em 14, mas 2014. você estava pendurado nos outros em 14. Isso você quer. 2017, eu, com a ajuda da Beth, né, com encorajamento, a gente abriu o Mica Salon em Katy, né? Que é grudado em Houston, tá? É uma coisa que se mistura na outra. E era um espaço assim de 2.000 square feet, que é uns 200 metros quadrados. Olha só. Era muito grande pro que a gente tinha, porque tinha a Beth como sócia, eu como sócia e cabeleireira. A Beth ficava na recepção. E aí a gente começou achando umas 2 pessoas, né? Que foi a Dai, que trabalha até hoje comigo, e depois aí veio a Max e outras, e fomos crescendo, tá? Aí a Beth, logo 7 meses depois, ela cumpriu a missão dela, tipo, de me encorajar a abrir esse salão. E daí ela falou, Mica, tá, eu preciso sair. Eu falei, tá, beleza. Falei, a hora que você precisasse, eu ia comprar a parte dela, porque ela foi um anjo na minha vida, né? E Beth, ela muito bem sucedida na vida, né, com o marido, com filhos já grandes, pode hoje viajar o mundo, graças a Deus. E ela foi o anjo que veio, me encorajou e botou para frente e me fez abrir o salão. Maravilha. E então eu tenho muita gratidão, né, por tudo isso que ela fez por mim, por esse legado que ela deixou, pela perpetuação do nome da empresa do pai dela, né, o Mica. E mais uma coisa, Odila, que eu acho muito importante falar é o não. É o Esquece essa o palavra, negativo? não. Ah, Não, eu não sei fazer. Não, não, não existe eu não sei fazer. entendi. Você não pode pagar um curso. Se você não pode comprar uma apostila para estudar, tem no YouTube de graça. Olha Tudo que que você quer, rapaz, tem no YouTube. Então, quando eu comecei, eu virava, tipo assim, as primeiras luzes que eu ia fazer, eu virava à noite assistindo vídeo no YouTube. Olha só que máximo, máximo. Mica, parabéns. Para vocês que estão assistindo. Então, ela fez o curso que precisava do papelinho, do diploma, para se fiscalização passasse, estava tudo bem, obrigado, olha aqui, eu sou oficial. Mas ela também pegou muita experiência, porque o curso te ensina, mas não te dá a mão na massa. E a mão na massa ela pegou assistindo o YouTube, assistindo as outras pessoas fazendo Eu ia, e focando, focando. se eu fosse ao Brasil, eu ligava para o Wesley, que era um cabeleireiro lá da minha cidade, eu falava assim, olha, eu estou aqui no Brasil, eu preciso ir aí para o seu salão, posso? E aquilo ali eu ficava vendo ele fazendo. E eu perguntava, sabe, e fui no Alexis, que foi o cara que começou com luzes, e aí o dinheiro começou a entrar, e eu comecei a poder fazer cursos com os caras mais Mas, tops, assim, da internet, né? Que, tipo, hoje um curso, o investimento de um curso no Brasil é em torno de R$ 3.000, 3.500, ui, 5.000. nossa, É bastante. Com um profissional muito bom, aquele que a gente quer ser, né? isso, Aquele que é a fonte de inspiração, é caro. E, tipo, hoje eu tenho um salão com 14 funcionários, com gente, 14 colaboradores. dures, Tá? Eu enorme, não é gosto de... lindo, todo transado ali, tem de tudo. Você entra bruxa memeia e sai uma maravilha, arrasando do jeito que você quer. Ela tem todos os serviços. Isso. Então, no ano passado, a gente se mudou para a sede própria, né? A gente comprou um imóvel e eu saí do aluguel, estou devendo para o banco, mas o banco Mas é meu parceiro é ali, meu, mas vamos que vamos. E aí eu tenho 14 parceiros hoje, né, que trabalham junto comigo, que me apoiam. Se eu sair do salão e viajar, visitar minha amiga Odila, as minhas portas estão abertas, tipo, o tempo inteiro. Eu continuo fazendo cursos. Eu acabei de ir ao Brasil semana passada, mês passado, para fazer um curso de extensão. Então, sempre um movimento. O cabeleireiro vem do Brasil para Orlando e Miami, né, que são o maior foco de brasileiro. Micaele pega um aviãozinho e vai para lá. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento é o que me move, tá? E outras coisas que mudou muito na minha vida é a crença limitante de que eu não posso, de que isso está errado, o dinheiro é sujo. E não, é tudo limpo, é tudo cocriação, é tudo. Você Gente, dita, quando você fala, você determina o que você quer para sua vida, tá? gente, Então, vocês que estão assistindo, vejam que maravilha, vejam que maravilha.
a gente tem que mesmo estudar o que quer, resolver. Nada foi na porrice loucura, nada foi no oba-oba. A hora que a fiscalização quiser passar, está tudo limpo, maravilhoso, tudo bonitinho. Então, vamos planejar, vamos pensar. O que eu gosto de fazer? O que eu tenho habilidade? Uma carreira deu zebra, por qualquer motivo, deu zebra, foi interrompida, seja lá o verbo usado. Então, o que vai ser a segunda? O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer fazer? O que eu curto fazer? O que eu vou fazer bem? Porque hoje em dia tem todo mundo fazendo tudo. Então, de uma maneira ou outra, o profissional precisa chamar atenção por alguma coisa. Então, o que eu vou fazer bem? E foi isso que a Mica fez. Ela descobriu por um toque que deram a ela que ela tinha várias manualidades com a mão, sabia usar, era esperta, corria atrás, e hoje é este estrondo em Houston. Tem gente que vem de outros estados, dá licença, os Estados Unidos é gigantesco, o Texas é gigantesco, então para chegar ao Texas, a pessoa já viajou muito. Então, tem gente que vem de outros estados fazer os trabalhos capilares com nossa querida Mica. Uma coisa que eu queria dar uma dica para você que está aí assistindo a gente é o seguinte: o banquinho, ele é feito para você botar o seu pezinho e subir, não é para você sentar e reclamar, tá? Então, eu escuto muitos, mas se você está assim porque você está nos Estados Unidos, porque você os Estados Unidos, e o meu mérito. Por que a grama do outro tem que ser mais verde que a minha? Sim. Porque se a grama dele está verde, ele se qualificou, tá? Então, eu vou ao Brasil e eu vejo cabeleireiros de sucesso, salões cheios, e é no Brasil, mas é porque o cara é rico. Só tem a pessoa fica dando uma desculpa. Esquece a desculpa, Isso. Entendeu? Tudo está dentro de você. Eu comecei dentro da minha casa, e eu fui agregando valor ao meu trabalho, eu fui agregando conhecimento, e eu fui sempre me especializando. Se eu errava, se eu terminasse um cabelo, eu falasse assim, eu não gostei. Eu falava para o cliente, eu não gostei, a gente pode marcar para refazer? Pronto. Você é a primeira vez que você está entrando na minha cadeira. A gente está se conhecendo agora, eu vou tentar fazer o meu melhor, mas se eu não fizer o meu melhor, me dá a chance de eu consertar. Isso é uma maravilha, isso é uma maravilha. Porque o cliente que está feliz, ele vai trazer mais clientes. Aquele que está infeliz, ele fala, não gostei, ela me tratou mal. Não é isso. Entendeu? É a gente procurar se tratar o outro com respeito, como a gente quer ser tratado. É você deixar uma porta aberta e a pessoa sentir confiança de que você realmente está fazendo o melhor. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. E então, quando eu falo lá de não reclamar, né, de não lamuriar, é porque tem muito mais de luz. O universo tem infinitas coisas para a gente fazer, entendeu? Por exemplo, se você hoje trabalha com faxina, põe lá no rolo de papel higiênico aquela florzinha, para quando a patroa chegar na casa, falar, nossa, que carinho que ela teve com a minha casa. Né? É botar uma florzinha, um bilhetinho, tipo, eu espero que você tenha um bom dia, sabe? Isso para você ganhar mais clientes, para você se despontar naquilo que você faz. Né? Em toda profissão, você tem a chance de se melhorar, entendeu? Exatamente. E de melhorar. E voltando aqui a uns minutinhos atrás, que a Mica falou que as pessoas dizem para ela, você está muito bem porque está nos Estados Unidos. Não. Se a Mica estivesse na Conchitina, o salão ia estar arrasando. Porque ela focou, ela estudou a área, ela estudou o assunto, ela buscou parceiros, ela não ficou eu sozinha, como dizem, me, myself and I, eu sozinha posso fazer tudo, eu sou poderosa. Não, vamos procurar mais andorinhas. E isso só te ajuda, só te ajuda. Não divide, aumenta, multiplica. Aumenta, multiplica. Quando eu comecei lá no início, que eu falei da nossa parceria de network, né, da foto na parede, se você começar a agregar valor para a sua imagem, você vai ter mais sucesso. Se você pega um copo de água, né, uma garrafa de água, e você põe num copo de plástico, né, aqueles descartáveis, ou você põe numa taça de champanhe para servir, a água é a mesma, mas quando você põe num vidro, numa embalagem, você agregou valor àquilo ali. Então, agregue valor à sua imagem. Importantíssimo. Agregue valor ao que você faz. Não faz só para ticar no final do dia. Pronto, cortei 3 cabelos, fiz 4 progressivas, fiz 5 luzes, eu vou dormir. Não. Cada cabelo, no caso da Mica, no business da Mica, cada cabelo é único.
é aquela pessoa só. Ela não pode fazer o primeiro cabelo igual ao segundo, igual ao terceiro, igual ao quarto. Não pode. Senão sai todo mundo xerox. Cada cabelo tem que ouvir o que a cliente quer, como ela quer, conversar. Pronto, está decidido? Ou seja, carinho, dedicação, você vai longe, longe, longe. Outra coisa, Diga. só um minuto, rapidinho. Claro. Quando a gente se conheceu, eu era muito beleza natural, eu andava igual uma hippie, calça estampada, colarzão sempre foi a minha marca registrada. Se você pensar em mica, vai sempre pensar no maxi colar, tá? Mas eu andava descabelada, sem maquiagem, com roupa manchada de tinta, roupa já troncha, né, de usar, de lavar. E há uns 2 anos atrás eu passei por uma análise cromática, né, de colorimetria e de estilo de imagem. Eu adequei a minha imagem aquilo que eu gosto, que são roupas confortáveis. O estilo hippie continua muito forte no meu jeito de me vestir, porque tem que ser roupas confortáveis, mas eu comecei a conectar as coisas melhores. Então, tipo, usar os meus colares grandes, mas de uma forma mais consciente. Quando eu mudei a minha imagem, de me arrumar para o meu cliente, as pessoas passaram a me escutar mais. E o meu business foi, ó, lá para cima. Olha que Eu agreguei, eu botei a taça de champanhe, a água na taça de champanhe. Você tirou do O meu plástico. conhecimento é o mesmo, né? Só que quando as pessoas se espelham em mim, tipo, nossa, você tá bonita, tudo que você põe fica bem, Mica. Tudo que você põe fica bem. As pessoas, eu escuto muito isso. Mas por quê? Porque eu tenho o meu estilo de me arrumar, o meu estilo de me vestir, e eu deixo isso muito acessível. Quando eu fui fazer a análise, né, eu falei, você só não pode me engessar, porque eu preciso ser tocável. O cliente tem que chegar no meu salão e eu tenho que beijar. As pessoas têm que falar, eu posso tocar, amiga. Então, que interessante. Você não pode ser deusa. E não quero não, ser deusa. não quero ser deusa, entendeu? Até porque eu não trabalho sozinha. Eu tenho outras 13 pessoas lá comigo, né? E todo mundo faz um pouquinho. Esse show só acontece porque todo mundo trabalha É junto, uma sabe? engrenagem, né? É uma Eu, engrenagem. lá no início, quando eu falei que o pouco eu dividia, hoje também. Porque, tipo, de acordo com as épocas do ano, o movimento diminui um pouco. Então, esse pouco eu divido com a minha equipe. Não adianta só eu estar ganhando dinheiro se o meu colega de trabalho está passando necessidade. E aí vai Entendeu? fazer um trabalho cocôzão. Então, ele vai ficar insatisfeito. Então, a minha família amiga foi crescendo. Sabe assim, e tá enchendo. E aí a gente está expandindo. E a gente está, sabe? Então, Maravilha, querida, maravilha, maravilha. E aí agora eu te pergunto, vamos olhar lá para trás, quando você percebeu que o divórcio estava rolando e que eu não vou voltar para o Brasil. Então, você faria tudo igualzinho outra vez? Você mudaria de profissão, faria tudo igual, mas uma outra profissão? Como é que está a Mica de hoje olhando para a Mica antiga? então, eu só mudaria uma coisa, Diga. tá? Que hoje eu passo essa experiência para todo mundo que chega aqui. Quando eu cheguei do Brasil para os Estados Unidos, eu achei que eu fosse a princesa, porque eu não tinha mais que calçar aquele sapato de bico fino que eu calçava para andar naquela pedra portuguesa lá no Rio. Os terninhos, tudo de advogado, eu deixei no Brasil, porque eu falei, eu não aguento mais essa roupa, porque era muita formalidade para uma pessoa criativa. E eu deixei isso tudo lá, e daí eu cheguei aqui e eu falei assim, eu vou ser princesa. Então, eu ia para cafezinho com as amigas, tipo playdate com as crianças, eu fui ser mãe, eu fui ser dona de casa, que é uma coisa que eu queria, e eu gostava disso, gosto de cuidar da minha casa, gosto de cuidar dos meus filhos. Mas eu não fui estudar. E o conhecimento liberta. Então, o meu inglês, quando eu me divorciei, era muito ruim. Então, se eu tivesse tido um inglês mais forte quando eu comecei, hoje a minha clientela americana seria muito maior. Ah, olha que interessante. Mais uma Entendeu? vez, estudo, mais uma vez, Tudo. planejamento, olha lá. Então, em termos de planejamento para o meu futuro, né? A minha vida como cabeleireira, ela vai parar um dia. Eu preciso me aposentar. Mas eu não vou ficar parada. Porque eu conheço uma pessoa que eu visitei várias vezes, né? Que foi um presente que Houston me deu, e Querida, que ela é historiadora. Né? Ela é uma pessoa que gosta que fez faculdade de história, né? E que trabalhou aí na biblioteca de Washington, certo? quem será? Quem será? Quem será? E eu sou fascinada por história. Eu acho que quando eu converso com a Odila, assim, o meu mundo se enche Ô, minha de linda, conhecimento.
É, Querida, que delícia e, saber disso. e como Ó, exemplo, né, de casal, eu acho assim, eu vejo a admiração que o Joel tem pela Odila, e eu falo assim, o que que eu preciso fazer na minha vida para ter essa admiração querida, você do já meu tem, marido? você já tem, querida, total, total, total. Querida, Então, mais uma vez, ô, meu você amor. está dentro aqui. A flor só vai florescer se você regar o que você tem dentro de você. Se você fala mal das pessoas, as pessoas vão falar mal de você. Isso. Mas se você emana só positividade, se você emana conhecimento, se você emana caridade, ajuda, isso que você vai ter de volta do mundo. Entendeu? Então, Bárbaro, querido, não, que lindo. não senta, Fascinante, fascinante. não senta no banquinho, não deixa ninguém te diminuir. Porque isso é Upa, o que pensam de você, não o que upa. você pensa. Não deixe ninguém te diminuir, não deixe que você não vai conseguir, você não fala a língua, você não vai dar certo. Ah, isso aí não é para você. Não deixe que essas frases incorporem. Não Não. vista essa carapuça, não vista. Deixe essa carapuça Eu vou queimar na deixar. fogueira de São João. Aproveita que estamos em época de junina, queima na fogueira de São João Eu essas. vou deixar um filme aqui que eu assisti há muitos anos atrás, quando eu nem sabia sobre física quântica, né? Sobre a lei da atração, que chama O Conde de Monte Cristo. E que é um bandido que ele vai para uma cela junto com um padre, que era muito velho. E daí um precisava da ajuda do outro para sair dali. E aí o bandido, né, fala o que, que ele ia fazer e o padre diz para ele, fala assim, eu vou te dar uma coisa que ninguém pode te tirar. Aí ele ficou olhando assim, tipo, vai me dar o tesouro? Ele falou assim, o conhecimento. Então, ele deu todo o conhecimento que ele tinha e o outro estava pronto para aprender e ele conseguiu se livrar dessa prisão. O bandido, né? O padre morreu no meio da história, mas E vejam o que a Mica acabou de falar. Ele estava pronto para aprender. Porque às vezes também a gente veste uma carapuça de supremo, de deusa. Não, 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 isso eu sei, não preciso não. Tem mais alguma coisa? Ah, não, isso eu já aprendi, não preciso não. Para, esteja pronto para aprender, para ouvir. Porque todo mundo, toda a história, todo curso vai ter alguma coisa nova para você. E tem. Então, veja isso, esteja pronto para aprender, esteja pronto para ouvir. uma coisa Queridos, diga, nossa, diga, desculpa. muito, gente. E assim, é uma coisa que hoje eu quase não vou a playdate. Primeiro, porque eu fico muito cansada de ficar em pé e de secador, e né, eu vejo por volta de 40 pessoas por dia, né? Não só comigo, mas com todo o pessoal que trabalha. Então, as pessoas param e falam comigo. E eu tento investir o meu tempo com coisas que vão agregar para o meu conhecimento, entendeu? Então, eu procuro conversar com pessoas que vão me trazer coisas novas. Como eu disse, eu adoro história, eu adoro física quântica, então eu vou procurar me conectar com pessoas que Com essas vão. fontes. Então, meu tempo nunca é perdido, nunca é perdido, Olha lá, sabe? gente. Eu vou. é, hoje eu consigo ter uma chavinha aqui que eu falo, ok, isso ali eu não preciso escutar, e eu desligo. Não vai me agregar. Vai me fazer sentar no banquinho para chorar? Então, sai fora. Vai me fazer subir no banquinho, botar o meu pezinho para subir? Aí eu sento ali e vou E escuto tudo e aprendo. e coloco. Queridos, brigadíssima de coração. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada mesmo, Mica, de nos contar essa história. E você que está assistindo. Se você tem algum amigo que está nessa situação ou que está quase entrando nessa situação, manda o vídeo para ele. E eu tenho certeza que você amou o vídeo, então, puf, dá uma curtida e a gente se vê semana que vem no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Tá bom? Obrigada. Um Te amo. beijo, Fica com brigadinha, Deus. Tchau, muito tchau. obrigada. Até.